Fala, meu querido, como você está? Você está bem? Você está em paz? Como é que foi seu dia hoje? Hein? Aqui no Canadá esfriou menos, assim. Foi um dia menos frio, né? Foi bom, foi bom. E fomos um dia que a gente ficou mais tranquilo, em casa, fomos para a igreja. Foi um dia bom, graças a Deus. Como é que está a sua vida aí? Como é que está seu desafio? Hoje, agora à noite, assim, eu lembrei que eu ia querer assistir um filme, né? Mas sabe o que acontece? A vontade que veio de assistir um filme assim foi facilmente controlada. Impressionante como é realmente uma questão de hábito na vida. Foi facilmente controlada, porque antes, quando vinha a vontade, eu já ia ligando as coisas e colocando. Agora não, eu consegui refrear. Então é uma questão de exercício mesmo. Igual tomar água. Eu nunca fui um cara muito de tomar água, não. Eu tive crise renal. Eu tive duas ou três, amor, crises renais. Acho que uma só, uma só. A outra foi vesícula? Fígado. Ah, é. A outra foi no fígado. Por falta de água. Sabia que eu não tomava muita água? Então, o que acontece é que você precisa só introduzir as coisas. Introduzir e fazer um esforço. Os primeiros dias são mais complicados, mas depois vai passando e as coisas vão melhorando. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Como é o seu relacionamento com os críticos? Tem gente que diz que os críticos são necessários, ou a crítica é necessária. Fazer uma crítica. Tem como fazer uma boa crítica? Como que é seu relacionamento com os críticos? Bom, eu queria dividir com vocês aqui, primeiro, um pensamento bíblico. Mateus capítulo 7, versos 1 e 2. Então vamos aqui. Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Opa, passou muito. Versos 1 e 2. Então tá lá. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Isso aqui é a parte final do Sermão da Montanha. E Jesus está dando uma lição aqui para a gente entender algumas coisas. Primeiro, não julgue as pessoas. Não importa a situação do outro, não julgue as pessoas. E ele ainda diz uma coisa assim, ó, da mesma forma que você julgar alguém, você vai receber esse julgamento também. A mesma medida que você fizer para julgar as outras pessoas, as pessoas vão fazer para julgar você. E aí? Aí você fala para mim assim, como é que funciona isso? Bom, a crítica constante, se você sempre está recebendo uma crítica, se abre a receber críticas, ou faz críticas, bom, a crítica constante rouba a identidade. Você entende? Porque fica um desejo de querer agradar e não é suprir, mas é atender a expectativa da crítica ou dos críticos, que você acaba parando de ouvir a sua própria voz interior e de entender qual é o propósito de Deus para sua vida. Sabe? Então a gente tem que ficar atento a isso, porque é muito fácil criticar. E no Brasil, aliás, em qualquer lugar do mundo, né, nós temos tantas coisas a criticar, né? Porque é sempre fácil querer fazer uma crítica para consertar a vida de alguém. Ou um sistema, né? Eu vejo isso muito no futebol. No futebol existem os críticos de futebol. Mas uma coisa é estar do lado de fora para criticar, outra coisa é estar lá jogando. É diferente quem está vivendo. As percepções são diferentes. Então,
Aprenda a filtrar essas vozes. Nem toda opinião merece espaço no seu coração. Não é todo mundo que tem uma opinião sobre você, ou nem toda opinião sua sobre alguém. Lembra que nós estamos falando nos dois viés, de receber uma crítica ou de fazer uma crítica. Nem toda voz, nem toda crítica que vem tem que criar espaço, ou criar morada, ou ir para dentro do seu coração, da sua mente, e ficar lá te martelando. E nem toda opinião sua tem que ir para os outros. Bom, o espírito de crítica, uma pessoa muito crítica, pode destruir relacionamentos. Em vez de construir pontes assim, né, acaba destruindo pontes. Então é muito fácil de a gente criar aversão às pessoas. A pessoa chega assim, você fala, ih, já vem aquele que sempre está criticando tudo. Ou às vezes essa pessoa pode ser nós mesmos, né? Então, troque a crítica por edificação e julgamento por compreensão. Edificar, construir e compreender também, porque você não sabe e eu não sei o que é estar na pele do outro. Às vezes a minha esposa assim reclama que tá doendo alguma coisa e eu falo, mas não parece que tá doendo. Não parece pra mim. Quem tá sentindo a dor é ela. Então, quando nós não temos a capacidade, e como não temos a capacidade de sentir intimamente a dor do outro, a gente tem que muitas vezes guardar nossa opinião para nós mesmos, né? Críticos muitas vezes projetam suas próprias frustrações, aí é uma outra coisa. Sabe, às vezes nós queremos, não queremos criticar o nosso erro, mas aí a gente consegue criticar no outro. Minha mãe diz um ditado popular disso que é muito engraçado. Ela fala assim: o macaco, quando quer falar do rabo do outro, ele esconde o dele. Né? O macaco não fala, mas é uma metáfora dizendo: a gente, quando quer criticar, muitas vezes a gente está criticando a nós mesmos no outro, porque é mais fácil criticar no outro do que em nós. Sempre temos aquela sensação de negação. Então, não personalize toda a crítica. Muitas vezes ela fala mais do crítico do que de você. Então, às vezes a crítica é mais sobre a pessoa, o problema é mais com a pessoa do que com você, qualquer coisa que você tenha feito. A crítica pode paralisar o seu crescimento. Então tem que ter um filtro muito aguçado, sabe? E esse filtro para você saber filtrar as críticas ou as suas opiniões. E por que eu estou colocando nesses dois viés? Porque o que critica, ele pode cair num círculo de criticar e parar de crescer. E o que recebe a crítica e internaliza também pode ficar paralisado. Por isso que eu estou colocando nesses dois viés para você. Então, você tem que ter um filtro para saber quais são as críticas construtivas. E eu vou te dar uma receita para ter um bom filtro. Primeiro, boa leitura. Eu começo sempre com a palavra de Deus, assim. Mas boa leitura. Isso faz uma diferença danada. Filtrar o que você ouve. Quer dizer, boa música, bons documentários, boas mensagens, sabe? Que faz você se elevar. Isso vai fazer você ter um bom filtro de críticas para você fazer e para os outros e receber dos outros. E por último, libertar-se do espírito de crítica. Se você puder fazer um comentário positivo, lembre-se, eu já falei isso aqui nos vídeos nossos. Às vezes fazer um bom comentário, abençoar, usar a boca para abençoar, profetizar bênção boa, coisa boa na vida das pessoas e na própria vida.
Lembre-se, quando você quer o bem para o outro, é porque você deseja o bem para você. A máxima é assim, Jesus ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. Então você vai dirigir para o outro aquilo que você está dirigindo para você. Certo? Eu queria que você fosse comigo lá para Efésios, capítulo 2, para a gente ter os últimos pensamentos aqui, para a gente terminar esse vídeo, tá bom? Opa! Efésios, capítulo 4. Passou muito. Aqui. Aqui. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Tá assim, ó. Aqui é 28, deixa eu mudar. 29. Nenhuma palavra grosseira ou torpe, dependendo da sua tradução, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, assim, eu falo só a verdade, sou franco. Isso pode ser um espírito de crítica disfarçado e grosseria. Sabe? Então, fale na medida da necessidade. Se tem, sabe, aquela crítica construtiva, aquele comentário construtivo, ele vem na hora certa e do jeito certo, vem modulado por pessoas que estão buscando a mesma coisa, crescimento, principalmente espiritual, certo? E eu queria deixar com você também um pensamento de Nietzsche, no livro Assim Falou Zaratustra. Aquele que combate monstros deve cuidar para não se tornar também um monstro. E quando olhas muito tempo para um abismo, o abismo olha para dentro de ti. Para dentro de ti. Então, você tem que se livrar desse espírito de crítica, sendo ele para fazer ou receber, filtrar tudo isso. Não olhe coisas ruins, como diz aqui Nietzsche, né? Assim falou Zaratustra nesse livro. Não olhe para abismos, independente de qualquer que seja, por mais bonitos que possam parecer. Até tem alguns abismos às vezes que são chamativos, querem atrair você. Liberte-se do espírito de crítica. Viva em paz. Liberte-se das expectativas, como nós já falamos aqui, dos outros, e viva em paz. Você não compete com ninguém. É você. Seu crescimento é seu, sua vitória é sua. E seu fracasso, se você quiser colocar assim, também é seu. Ele é para o seu aprendizado. Use ele. Faça limão das limonadas. Ou faça limonada do limão. Certo? E não tenha medo. Viva em paz. Tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, nós vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Obrigado por Senhor ter cuidado de nós. Às vezes nós temos um espírito tão crítico. Por favor, nos ajude, Pai, a não tecer críticas, principalmente palavras impensadas que magoam pessoas. Que nossa boca possa falar de bênçãos. Que também o Senhor esteja com as pessoas que acham que pode tecer críticas sobre nossa vida. Que nós possamos ter uma postura ímpar, singular. Quer dizer, uma postura que faça com que o Senhor esteja conosco. E vamos receber críticas, mas que possamos filtrar aquilo que é bom para nós e não internalizar aquilo que quer nos destruir. Esteja com cada um de nós. Perdoa, Pai, qualquer falta e nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz de Deus. Se proteja dos tiros emocionais. Amanhã tem mais.